Gente, eu acho que dá pra começar já, né? Tava esperando um pouco porque tava uma gritaria medonha aqui. Eu vou começar pelo tecido cartilaginoso, porque... Alô? Eu vou começar pelo tecido cartilaginoso porque ele é meio que a base pro ósseo, porque tem aquela parte de ossificação, mas isso vai ser mais na parte de anatomia, esses cobrem dos monitores de anatomia. Aí, sobre o tecido cartilaginoso, né? Eu vou começar... Deixa eu passar aqui. O que a gente vai falar sobre hoje, né? O tecido cartilaginoso, a gente vai falar os tipos dele, que são 3, né? São a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrosa. A definição do que é o tecido cartilaginoso, algumas características e funções. Eita, foi triste agora. Então, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido que ele é formado de tecido conjuntivo, né? A base dele é o tecido conjuntivo e a matriz dele é rica em fibras, colágenas, né? Do tipo 2 e a substância fundamental do próprio tecido, que é um gel rico em água. Ele não apresenta vasos nem anervação. Então, ele tem que ser nutrido por outra coisa, que mais na frente eu vou falar. E ele é circundado pelo pericôndrio, que é como se fosse tipo um tecido conjuntivo denso não modelado, que fica na beira da matriz cartilaginosa. E ele fornece flexibilidade e resistência aonde ele está, funcionando como amortecedor. Aí aqui nessa imagem dá para a gente ver os discos intervertebrais, que são feitos de cartilagem, e também as articulações, que também são exemplos de cartilagem, que também mais para frente eu vou falar. Aí, funções do tecido cartilaginoso. Ele funciona como um suporte para os tecidos moles e também para os ossos. Ele reveste as articulações do corpo inteiro e ele serve para absorver choques. Tanto que nos ossos, né, tem a parte compacta e a esponjosa. Ele fica sempre perto da esponjosa, que é a parte que é responsável pela absorção de impactos. E também para ajudar no deslizamento dos ossos, né, as articulações. E ele auxilia na formação dos ossos, aquele negócio de osso lamelar, osso não lamelar, que também vai ser falado mais para frente. Então, das células do tecido cartilaginoso, a gente tem duas, mas os condrócitos eles são responsáveis pelos grupos exógenos, que também eu vou falar. Os condroblastos, eles são essas células aqui que estão marcadas em que ficam bem na periferia da matriz cartilaginosa. E essas células vão ser responsáveis pela produção da matriz. Como que funciona? Quando os condroblastos estão muito unidos, eles vão começar a secretar a matriz cartilaginosa. Aí, quando eles secretam a matriz cartilaginosa, eles vão começar a se empurrar, e aí parte deles vai ir para dentro da matriz, que eles vão ficar presos em lacunas, e essas lacunas vão dar origem aos condrócitos. Quando um condroblasto está preso numa lacuna dentro da matriz, ele vira um condrócito. Então, tipo, os condroblastos são as células precursoras dos condrócitos. E os condrócitos, eles são as células maduras do tecido cartilaginoso. Eles podem aparecer em grupos de até 8 células, que são os grupos exógenos. Se você perceber aqui, tem umas células que estão divididas, mas que estão juntas. Então, esse aqui, por exemplo, onde está a seta, é um grupo exógeno. Tem 4 células no mesmo grupo. Aqui também mais um que tem 3, mais um que tem 2. E eles ficam dentro da matriz cartilaginosa. E eles atuam na manutenção da matriz. Eles não secretam tanto a matriz quanto os condroblastos, mas eles ainda secretam um pouco, entendeu? Então, se na prova cair alguma coisa dizendo que eles não secretam nenhuma vez a matriz, não secretam mais, então tem que ficar de olho nessa questão. Analisa primeiro as outras antes de marcar essa. Aí tem aqui a síntese da matriz, né? Como que ocorre? Aqui que eu tinha falado, eles super juntinhos, aí eles secretam, e começam a se empurrar por causa da secreção e vão começar a se fixar em lacunas, formando a matriz cartilaginosa, né? Aí, no tecido cartilaginoso, a gente tem o pericôndrio, que ele é uma camada, né, de tecido conjuntivo denso não modelado, que reveste a matriz cartilaginosa, que eu já tinha falado. E ele funciona como fonte de novos condrócitos, porque é dele que vai sair os condroblastos e na nutrição do tecido, porque como o tecido cartilaginoso é avascular, geralmente quando o tecido é avascular, quem faz a nutrição dele é um tecido conjuntivo. Aí nesse caso aqui, quem faz é o pericôndrio. Ele vai nutrir a matriz cartilaginosa.
Se olhar aqui nessa imagem, dá para ver basicamente tudo que tem no tecido cartilaginoso. Os condroblastos ficam bem na periferia, são as células novas. Os condrócitos na matriz cartilaginosa, formando os grupos isógenos, né? O pericôndrio, que é essa bainha de tecido conjuntivo, que ele fica também na periferia. E aqui dentro da matriz tem a matriz interterritorial, que é a que separa o pericôndrio da matriz, e a matriz territorial, que já é dentro da própria matriz cartilaginosa. Agora, os tipos de cartilagem. Isso aqui é muito provável que ela vai cobrar alguma coisa. A cartilagem hialina, ela é o tipo que a gente tem mais abundância no corpo humano, e ela é uma matriz com muitas fibras colágenas do tipo 2. Tem que se atentar ao tipo do colágeno, porque se ela cobrar alguma coisa relacionada a isso, provavelmente ela pode botar tipo 1, e não é o tipo 2. E ele é o mais encontrado nos corpos animais. No animal adulto, ele se encontra nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios e na superfície articular dos ossos, ou seja, nas articulações no geral, né? Já a cartilagem elástica, ela possui poucas fibras de colágeno, mas ela tem muitas fibras elásticas, por isso que ela tem esse nome. E ela serve para conferir flexibilidade ao tecido. Por exemplo, o pavilhão da orelha, que é geralmente ali o lóbulo, onde você bota o brinco, ele é feito de cartilagem elástica, por isso que dá para puxar ele, entendeu? Ele não é tão rígido como as outras. Já a cartilagem fibrosa, ela é a mais rígida de todas, é a mais resistente, e ela possui muita fibra colágeno do tipo 1. Mas a diferença dela para as outras é que ela não possui o pericôndrio. Ela é associada a tecido conjuntivo modelado denso. Denso, mas não é pericôndrio. E geralmente os condrócitos dela ficam em fileiras. Se você perceber os outros, ó, deixa eu voltar aqui a imagem. Aqui, eles estão tipo meio desregulados, não estão em fileirinha. Mas no tecido conjuntivo fibroso, eles ficam em fileiras. E também ela se localiza nos discos intervertebrais, que eu mostrei lá no começo, e nos pontos de inserção de alguns ligamentos e tendões. Aí, a parte do tecido cartilaginoso que eu achei pertinente foi mais ou menos isso, mas eu ainda vou falar do tecido ósseo. Eu vou mudar a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre cartilaginoso, pode falar. É porque é mais rápido. Pode falar. O Júlio levantou a mão? Não tem nenhuma dúvida, Vinícius. Foi muito bom. Deixa eu botar aqui o tecido ósseo. O tecido ósseo é um pouco maior, até porque cai mais, né? Mas, enfim. Tem mais coisa para falar. Pronto. Tecido ósseo. Aí, o que é o tecido ósseo, né? Ele é o principal constituinte dos ossos, né? E ele é o suporte para os tecidos moles, que no caso seria a musculatura, os músculos, né? Que são conectados aos ossos por meio de tendões. E eles funcionam para a execução de movimentos, como alavancas biológicas. Eles também servem para a proteção de alguns órgãos. A exemplo disso, a gente tem o crânio, que protege o encéfalo, e tem as costelas, que protegem os órgãos do mediastino, né? Que é o coração, o pulmão, etc. Eles também servem como depósito de minerais, cálcio, fosfato, hidroxiapatita, etc. 35% dos ossos, eles são compostos por matriz orgânica, que é formada de colágeno tipo 1, os proteoglicanos e glicoproteínas. Essa é a parte que vai conferir flexibilidade aos ossos. Os ossos não são 100% rígidos, senão a gente não ia conseguir se mexer. E os outros 65% são compostos por matriz inorgânica, né, que é a parte mineralizada do osso, que é onde tem o cálcio, a hidroxiapatita, até o próprio fosfato e etc. Aí as células do tecido ósseo, elas são 4. Tem as células osteoprogenitoras, que são tipo assim, elas vêm das células tronco. E elas que vão dar origem aos osteoblastos. Os osteoblastos, que são as células novas do tecido ósseo, são como se fossem os bebezinhos, e eles formam a matriz óssea. E os osteócitos, que derivam dos osteoblastos. Os osteócitos, eles já são a célula mais envelhecida, eles são responsáveis pela manutenção da estrutura óssea de dentro da matriz. Por exemplo, vai ter mais, eu botei lâmina histológica mais para frente, mas, por exemplo, o osteócito, ele vira osteócito depois que ele entra dentro da matriz óssea. Enquanto ele estiver na periferia, ele ainda é osteoblasto. E tem os osteoclastos, que são células maiores,
multinucleadas, não possuem só um núcleo. Então, por exemplo, se tiver alguma lâmina disso na prova, só vai ser osteoclasta se tiver mais de um núcleo. E ela é móvel, ela consegue se mover dentro do tecido ósseo porque ela é responsável pela reabsorção óssea, ou seja, ela vai destruir o osso e reabsorver para que aquele osso não cresça demais, porque mais na frente eu vou explicar isso. Aqui, ó, a lâmina histológica. Os osteoclastos, se você perceber, eles têm mais de um núcleo e eles são células mais acidófilas, ou seja, eles vão estar extremamente coradas, principalmente pelo roxo, que é a hematoxilina. Os osteócitos, eles ficam dentro da matriz, ó, aqui é a matriz. Esse osteócito está dentro da matriz. E os osteoblastos, eles ficam na periferia da matriz, que eles só viram osteócitos depois que eles entram dentro dela. Aí, como que funciona o metabolismo do tecido ósseo? O tecido ósseo, ele tem muito cálcio, mas tem que haver um intercâmbio entre o cálcio dos ossos, para não haver a hipercalcemia, e do sangue, né? Então, quem regula isso é a glândula paratireoide, que se localiza próxima à glândula tireoide. Ela libera o paratormônio e aí ela aumenta a atividade dos osteoclastos, que são as células que são responsáveis pela reabsorção óssea. Quando ela aumenta a reabsorção óssea, ela vai liberar mais cálcio para o sangue. Já a calcitonina, que é liberada pela própria tireoide, ela diminui a reabsorção óssea e aumenta os níveis de cálcio no osso, porque não vai ter a atividade exacerbada dos osteoclastos, que são as células que liberam cálcio para o sangue. Aí aqui, se as atividades dos osteoclastos, que são as células da reabsorção óssea, estiverem muito alta e a dos osteoblastos estiverem em níveis normais, pode causar uma doença que o nome é osteoporose, que é a perca de cálcio no osso. Isso fragiliza o osso e pode causar fratura, a pessoa fica com dificuldade de andar, porque o osso vai estar muito fraco. Então, é uma anormalidade quando os osteoclastos estão trabalhando demais. Aí a organização do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é organizado em epífise, diáfise e tem a placa epifisária. A diáfise, ela é a haste longa, que é o corpo do osso. Ela contém a medula óssea amarela, que é o famoso tutano, né? Que muita gente gosta no boi e tal. E essa parte da diáfise, ela é composta por osso compacto, que é a parte que não é boa em receber pancada, etc. E na epífise a gente vai ter, são as extremidades mais alargadas, que geralmente é a cabeça do osso, que contém a medula óssea vermelha. Na epífise, o tecido ósseo de lá vai ser o tecido ósseo esponjoso. Se você perceber aqui, é como se fossem mini buraquinhos. Essa parte, ela vai ser responsável pela absorção de impactos. Então, tipo assim, quando você leva um impacto na epífise, ela vai disseminar aquele impacto por todo o corpo do osso, mas como nela vai ter vários filetinhos, por causa que ela é esponjosa, aquele impacto vai ser melhor absorvido, entendeu? Não vai causar tanto prejuízo. E a metáfise, ela é esse disco, aqui que também é a placa epifisária, que ela fica entre a diáfise e a epífise. Aí, na infância, ela auxilia no crescimento ósseo. Ela é como se fosse um limite, tipo, separando até onde o osso pode crescer. Nos adultos, ela não está mais presente. Isso ela fica só mais entre crianças e adolescentes. Aí tem aqui, ó. Tem o periósteo no osso também, que é a parte externa do osso, e o endósteo, que é a parte interna do osso. Os dois, eles servem para auxiliar na nutrição do tecido, porque eles vão deixar os vasos sanguíneos... O periósteo, né, que é a parte externa, vai deixar os vasos sanguíneos penetrarem, e no endósteo é onde eles vão fazer vão nutrir o tecido, porque eles vão conseguir caminhar por dentro do endósteo. E eles também servem para o fornecimento de novos osteoblastos, porque as células osteoprogenitoras, que eu falei lá na frente, que dão origem aos osteoblastos, elas vão estar presentes tanto no periósteo, tanto no endósteo. Todas as células do tecido ósseo vão estar presentes tanto no periósteo quanto no endósteo. Então, é por isso que eles servem para o fornecimento de novos osteoblastos. E também para o crescimento e para a reparação do osso. Agora aqui tem os tipos de tecido ósseo, né? Que é o tecido ósseo imaturo, que é o primário, ou não lamelar, tudo é a mesma coisa. E o maduro, que é o secundário lamelar, que também é a mesma coisa. No tecido ósseo imaturo, ou primário, ele é o primeiro tipo de osso a ser formado, tipo, é o osso dos bebês, etc. E ele é presente no desenvolvimento embrionário e na reparação do tecido ósseo. Se você tiver uma fratura, a
aquela lesão ela vai ser reparada e aquela reparação vai ser formada por tecido ósseo imaturo. E ele é temporário, ou seja, ele vai ser substituído pelo tecido ósseo maduro. Ele não tem muitos minerais, mas eles têm muito osteócito para formar a matriz óssea. Já no tecido ósseo maduro, ele vai substituindo gradativamente o tecido primário ou não lamelar, e as fibras são organizadas em lamelas, que é tipo, a disposição dele é bem ordenadazinha. As lamelas planas se dispõem paralelamente, formando pilhas, ou seja, uma em cima da outra. E as lamelas curvas têm formas de anéis e se dispõem em volta de um canal central, que são os canais de Haver, que eu vou falar também. Nos ossos, a gente tem dois tipos de canais, que são os canais de Haver e os canais de... Os canais de Haver, eles são revestidos do endósteo, que é a parte de dentro dos ossos, e eles contêm nervos e vasos, provendo sensibilidade e nutrição aos ossos. Aqui nessa imagem dá para ver o sistema de Haver, eles são circulares, e dentro deles tem um vaso sanguíneo e também é por onde passam os nervos. Já os canais de Volkmann, eles atravessam essas lamelas, é como se eles perfurassem elas, e eles ficam perpendiculares aos canais de Haver, permitindo a chegada da linfa, que é parte do sistema imunológico, né, para proteção de infecção, etc., e do sangue em todo o sistema de Haver, que vai nutrir o osso. Esses caminhozinhos aqui, ó, até onde aqui tem um foramezinho, são os canais de Volkmann. Eles ficam paralelos, eles não ficam circulares que nem os de Haver. E os de Haver é mais para nutrição e sensibilidade do osso. Aí uma fratura. Nas fraturas, primeiro, quando você tiver a fratura, vai se formar um hematoma, porque vai haver rompimento de vasos, vai haver rompimento do próprio tecido ósseo, então ela vai precisar ser reparado. Aí, quando você passa do hematoma, você vai criar um calo dentro do próprio tecido ósseo, dentro do osso. Aquilo ali vai aumentar a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos, para voltar o suprimento sanguíneo do osso, e vai formar o calo externo e o calo interno. Os calos que formam, eles são como se o periósteo e o endósteo estivessem se proliferando para aumentarem. E aí vai ter... Tipo assim, o osso ainda vai ter muitas trabéculas, vai ter, tipo assim, resto de osso. Aquilo ali vai ser comido pelos macrófagos do tecido ósseo. O calo vai ser formado por osso esponjoso, que depois vai ser curado e vai ser substituído pelo osso compacto, se ele for na porção que tem osso compacto, que é a diáfise, eu acho. Aí, é mais ou menos isso. E é isso, gente. Ainda vai ter as questões que a gente vai falar. O Wildemar, acho que ele vai apresentar mais alguma coisa? Não sei. Eu vou apresentar. Eu fiz um material, Matheus, de 1 a 15, né, que o pessoal passou para mim, e aí eu coloquei algumas questões que eu acho que podem ser as mais prováveis. Mas só depois de a gente fazer as nossas mesmo. Tá sendo gravado? Tá sim, viu? Eu tô gravando. Vinícius, tu quer que eu apresente as questões? Tanto faz. E tu achar melhor. Eu vou apresentar aqui que já tá aqui, aí eu coloco. Só um minuto. Pronto, dá pra todo mundo ver? Tá sim, viu? Pronto, show. Se quiser começar, Vinícius, pode começar, tá? Eita, pera. Aqui, em relação ao tecido hematopoético, que ele é o tecido formador das células sanguíneas, né? E a questão vai falar assim: o tecido hematopoético, do grego hematos, sangue, e poese, formação, origem, é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, e se localiza no interior de alguns tipos de ossos. Isso é a medula óssea vermelha, tá, gente? Que se localiza na parte mais distal e proximal do osso, que é a epífise óssea. O sangue circula pelo sistema vascular em animais com sistemas circulatórios fechados, e formado por uma porção celular de natureza diversificada chamada de elementos figurados do sangue. Essas são aquelas células que ela falou em sala, que são neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Esses são os elementos figurados.
que circula em suspensão em meio ao fluido, o plasma. Em relação ao tecido hematopoético e sua constituição, assinale a alternativa correta. Aí, na questão A, as plaquetas, por serem fragmentos de células, fazem parte do plasma sanguíneo. As plaquetas não fazem parte do plasma sanguíneo. É isso que está errado. Pode baixar um pouco, Dana? Aí, na questão B, as hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos, tá certo. Devido ao seu alto teor de hemoglobina, também tá certo. Uma proteína que contém ferro em sua composição. Esta capacita as hemácias a transportar o oxigênio a todas as células do organismo. Essa é a resposta correta. As hemácias, a principal função das hemácias no sangue é o transporte de oxigênio. Quando uma área não está sendo oxigenada diretamente, ela vai ficar cianótica, que é quando o sangue fica azul, aí pode causar diversas complicações. Quando o nosso corpo não está tendo um aporte de sangue ideal, pode causar isquemia, hipóxia, diversas coisas. Essa é a resposta correta. Os linfócitos apresentam-se com núcleo bilobado e citoplasma preenchido por muitos grânulos rosas. Móveis e fagocitários atuam nos organismos envolvidos por reações alérgicas. Os linfócitos não são os que estão responsáveis por reações alérgicas. Os que estão responsáveis por reações alérgicas, acho que são os basófilos, que são células granulócitas. Então, eles possuem grânulos, sim. O plasma é uma solução aquosa que contém componentes de pequeno e de elevado peso molecular, tais como hormônios, vitaminas e glicose. No entanto, não apresenta proteínas na sua composição. O plasma apresenta proteínas na sua composição, sim. Os leucócitos, eucócitos, também chamados de glóbulos brancos, fazem parte da linha de coagulação sanguínea e são acionados em caso de infecções, para que cheguem aos tecidos na tentativa de destruírem os agressores, como vírus e bactérias. Quem faz parte da coagulação sanguínea são as plaquetas, não são os glóbulos brancos. É isso. Aí essa segunda, Matheus, eu vou responder posteriormente lá no meu slide, tá? Essa aqui é aberta. Aí na terceira, os tecidos conjuntivos ósseos possuem particularidades em sua matriz extracelular. Como eu falei, 35% dos ossos são orgânicos, que é a parte que fornece flexibilidade ao osso. E os outros 65% são os inorgânicos, que é onde tem os minerais, né? O cálcio, o fosfato, a hidroxiapatita. Sendo construída por um conjunto de células que destrói, são os osteoclastos, e outra que constrói a matriz, são os osteoblastos. Sobre o enunciado, assinale a alternativa correta. Os osteócitos são células jovens, não são células jovens. Os osteócitos são células que os osteoblastos são precursoras delas, ou seja, elas já são células velhas. E elas fazem parte da matriz óssea. E eles não se diferenciam em osteoblastos, é o contrário. As células... Pode baixar um pouco, Dama? As células osteoprogenitoras, participantes no processo de reconstrução óssea, são os osteoclastos. Não. Quem participa da reconstrução óssea são os osteoblastos, eles que vão formar a matriz óssea. Os osteoclastos são os que vão fazer a reabsorção, ou seja, eles vão meio que comer o osso e reabsorver aquele cálcio para mandar para o sangue. A ossificação intramembranosa ocorre a partir de um molde de cartilagem e é comum em ossos chatos. A ossificação que ocorre a partir de um molde de cartilagem é a endocondral, não é a intramembranosa. A matriz inorgânica é composta de colágeno do tipo 1 e proteoglicanos imersos nos cristais de hidroxiapatita. A matriz inorgânica ela não tem colágeno do tipo 1. Essa é a matriz orgânica. A matriz inorgânica ela é feita de minerais, ou seja, o hidroxiapatita, cálcio, fosfato, essas coisas. As células do tecido ósseo originam-se de duas linhagens distintas, certo? Uma osteoclástica, oriunda da medula óssea, e outra osteoblástica, oriunda das células mesenquimais indiferenciadas. Essa está correta. Essas células mesenquimais indiferenciadas são como se fossem células troncos que vão gerar os osteoblastos. E a osteoclástica, oriunda da medula óssea, é a que gera os osteoclastos, que são as células que vão fazer a reabsorção óssea. Baixa um pouco. Oi, fala. O item D é matriz orgânica, no caso. A matriz orgânica possui colágeno. Do tipo 1. Do tipo 1, sim. Certo. 90% dela é colágeno tipo 1. O tecido ósseo, apesar do que muitos pensam... Então é a E, né? Não, é a E. Certo, tá bom. É a E. O tecido ósseo, apesar do que muitos pensam, é também um tecido vivo. Ele é composto por diferentes tipos celulares e uma matriz mineralizada, que proporciona apoio aos músculos esqueléticos, transformando suas contrações em movimentos úteis. Sobre o referido tecido, assinale a opção.
O tecido ósseo não apresenta vasos sanguíneos, ele apresenta vasos sanguíneos, ele precisa ser irrigado. Então, a parte do endósteo, né, que é onde vai percorrer os vasos sanguíneos, que também vai ter nervos por causa do canal de Haves, que eu falei, os canais de Haves, eles têm vasos sanguíneos, têm nervos para causar sensibilidade e a nutrição do tecido ósseo. Os osteoclastos são células que sintetizam a matriz óssea? Não. Os osteoclastos são as células que vão reabsorver a matriz óssea. A medula óssea amarela é formadora de células do sangue? Não. A medula óssea amarela ela é composta de solução lipídica, ou seja, de gordura. A medula óssea vermelha é que é hematopoética, que ela é formadora de células do sangue. Sais de cálcio e fósforo presentes na matriz óssea fornecem flexibilidade ao osso. A parte que fornece flexibilidade ao osso é a matriz orgânica, que eu tinha falado, que é cerca de 35% do osso, e ela não possui minerais. A parte que possui minerais é inorgânica. Macroscopicamente, o osso apresenta duas partes. A compacta, sem cavidades, que é o corpo do osso. Pode baixar um pouco, Ademar? E a esponjosa, com muitas cavidades, que é a cabeça do osso. Que a esponjosa ela serve para absorção de impactos. Aí, o gabarito correto é a letra E. Questão 5. Dores nas juntas, inchaço e rangidos nas articulações podem ser sinais de artrose, a quarta principal causa da redução da qualidade de vida. Segundo o Ministério de Saúde, a artrose atinge 15 milhões de pessoas no Brasil e pode afetar principalmente pessoas com idade mais avançada. Vai baixando para ver o enunciado, porque... Deixa eu ver... No que diz respeito ao tecido cartilaginoso, analise as afirmativas a seguir. As cartilagens, exceto as articulares e do tipo fibroso, são envolvidas por uma baía conjuntiva que recebe o nome de pericôndrio, a qual contém nervos e vasos sanguíneos. O pericôndrio ele não está presente na do tipo fibroso. Peraí, deixa eu só dar uma lida melhor nisso aqui. Pera. Essa é a sexta questão, é, Demar? É a quinta. É a quinta? A quinta Questão. A quinta tá como aberta. É porque ela é de fase somatória, né, eu acho. Então, as cartilagens, as articulares que eu lembro possuem, mas eu não tô com tanta certeza agora. Mas a do tipo fibroso não tem pericôndrio. Não, tá certo. As articulares, como elas são formadas pela cartilagem fibrosa, elas não têm pericôndrio, como eu tinha falado, porque a cartilagem fibrosa é o único tipo de cartilagem que não vai ter essa bainha de tecido conjuntivo. Elas são envolvidas por uma bainha de conjuntivo que tá errada a primeira. Não, tá certa a primeira. É só se tivesse dizendo que é a fibrosa que tem pericôndrio. Como os demais tipos de tecido conjuntivo, o cartilaginoso contém células chamadas condrócitos, sim, que são que vem depois dos condroblastos, e abundante material extracelular, que constitui a matriz extracelular cartilaginosa. Também está correta a segunda. A cartilagem fibrosa é semelhante à hialina, mas inclui, além das fibras de colágeno, principalmente do tipo 2, um abundante Não. Fibras elásticas é cartilagem elástica. A cartilagem fibrosa, ela possui só os condrócitos enfileirados e também fibras colágenas. Mas ela não tem fibras elásticas, não. No adulto, a cartilagem hialina é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, sim, na traqueia, nos brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos. Está correto. Então, seria a alternativa 1, 2 e 4 corretas. A terceira não está correta porque ela está dizendo que a cartilagem fibrosa possui rede de fibras elásticas, que está errado. Questão 6. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da célula responsável pela produção de matriz óssea. Periósteo. O periósteo ele não é uma célula. O periósteo ele é a parte externa do osso. Osteoclasto. Eles não são os que produzem a matriz óssea. Eles são os que reabsorvem, ou seja, eles vão meio que comer a matriz óssea para reabsorver o cálcio e mandar para o sangue. Os osteoblastos, está correto. São eles que formam a matriz óssea. Passa para a próxima. E osteócitos. Os osteócitos, eles são responsáveis pela manutenção da matriz óssea, não pela formação dela. E o endósteo é a parte interna do osso, não é célula. Questão 7. O processo em que a cartilagem hialina é substituída por tecido ósseo é chamado de ossificação endocondral. Lembra de condro? É geralmente relacionado à cartilagem. Então, se ela perguntar algo desse tipo... endocondral, cartilagem, intramembranosa, geralmente membranas. Isso é mais na parte de tipo ossificação do crânio, que os ossos se expandem, aumentam, etc. Tanto que tem a muleira nas crianças, né?
Essa é a parte da ossificação intermembranosa. A alternativa que indica corretamente o nome dos canais, que são circundados por anéis concêntricos. Anéis concêntricos são Havers, por onde passam capilares responsáveis pela nutrição do tecido. A resposta correta aí seria canais de Havers. Os canais de Volkmann, eles são paralelos aos canais de Havers, e eles também vão funcionar para entrada de linfa e nutrição do tecido, mas eles não são em anéis concêntricos. Oi, Isabela. Vinícius, Oi. tem como tu ir mais devagar e voltar na sétima, por favor? Tá muito rápido. Tá, foi mal, desculpa. Obrigada. Então, a sétima, processo em que a cartilagem hialina é substituída por tecido ósseo, é chamado de... A alternativa correta é a ossificação endocondral. Quando tem cartilagem sendo substituída por tecido ósseo, a gente vai dizer que é a ossificação endocondral, porque a cartilagem vai estar dentro do osso e vai começar a se transformar no tecido ósseo. A intramembranosa, ela é mais comum em tecidos tipo os ossos do crânio. Quando a criança nasce, aqueles ossos não estão no tamanho correto, eles ainda vão crescer. Aí, aquilo ali é a ossificação intramembranosa, eles vão crescer da membrana do osso para fora, entendeu? Deu certo para entender? Deu sim, obrigada, viu? Tá. Quer que repita a oitava também? Deu pra... Eu já tava de boa. As meninas querem que repita a oitava também. Eu vou voltar a transmitir aqui. Deixa eu ver aqui, só se eu abro a parte de tecido ósseo, rapidinho. Pera. Tecido ósseo. Pera aí, só um minuto. Ó, tecido ósseo, canal... Tá aqui, os canais. Deixa eu apresentar aqui. Vou falar de novo. Ó, nos canais ósseos a gente vai ter dois tipos. São os de Havers. Os de Havers, eles vão ser sempre, os canais são circulares. Eles vão ser anéis concêntricos. Aqui, essa parte aqui é um canal de Havers. Se você perceber, ele é como se fosse um anel, que ele vai meio que se sobrepondo várias vezes. Ó, Havers, aqui, ó. Aqui é ele por dentro, como ele funciona. A principal função dele é nutrição dos tecidos e também enervação. Dentro dele vai ter vasos capilares sanguíneos que vão levar sangue até o tecido e nervos para causar sensibilidade óssea. Já nos de Volkmann, os de Volkmann são esses mais internos aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse que está meio que em forma de H, eles vão atravessar essas lamelas concêntricas, né, que são concêntricas. As lamelas concêntricas são as que se sobrepõem uma sobre a outra. E aí eles vão ficar perpendiculares aos canais de Havers, paralelos. E aí eles vão permitir a chegada da linfa, que é o tecido linfático, né, os vasos linfáticos, e do sangue, que são por causa dos capilares, em todo o sistema de Havers, nutrindo o osso. Não sei se acho que deu para entender melhor, mas não tenho certeza. Deixa eu parar aqui de transmitir. Para a apresentação. Tá aqui. Deixa eu botar aqui a do Ildemar rapidinho. Eita, eu perdi. Aqui. Pronto, aí tá dizendo, ó. A alternativa que indica corretamente o nome dos canais que são circundados por anéis concêntricos do osso. Anéis concêntricos é o canal de Havers, por onde passam capilares responsáveis pela nutrição dos tecidos. Os dois são responsáveis pela nutrição do tecido, mas anéis concêntricos só os de Havers. Os de Volkmann, eles são paralelos e eles também vão servir para nutrição, mas eles vão ficar paralelos aos de Havers. Baixa um pouco, para não, né? Em relação aos tipos de tecido ósseo, marque a alternativa errada. A errada, já ia falar correto. A. O osso compacto não possui cavidades visíveis. Essa está correta. Quando você parte um osso no meio e você olha, o corpo do osso não vai ter cavidades, não vai ter buraquinhos, que nem a parte do osso esponjoso, que é localizado na cabeça do osso. Aquela parte não absorve bem impactos e ela é mais para deixar o osso rígido e forte. Na B. O osso compacto e o osso esponjoso não possuem a mesma estrutura histológica básica. Eles possuem a mesma estrutura histológica básica, que são as células, que são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, e os vasos sanguíneos, tudo certo. Tá tudo igual, só muda a morfologia do osso. Nos ossos longos, as extremidades ou epífises são formadas por osso esponjoso com a delgada camada superficial compacta. Nos ossos longos, as extremidades ou epífises... As extremidades são formadas por osso esponjoso. Tu sabe explicar essa, Ildemar? Não tá correto, não? Ela tá correta, é porque tá pedindo o item errado. Foi mal.
Os ossos as extremidades do epífise são formadas por ossos esponjosos. Sim, elas são formadas por ossos esponjosos. E ela vai ter uma delgada camada superficial compacta. Como é? Na superfície... É porque eu não tenho um osso para mostrar. Mas, tipo assim, na cabeça do osso, antes dele entrar na articulação, vai ter uma camada superficial de tecido compacto. Se você pegar um osso partido no meio, você vai ver que ele não é... A cabeça dele não é toda formada por tecido esponjoso. Ele vai ter como se fosse uma fina lâmina de tecido compacto. D. A diáfise é quase totalmente compacta, com pequena quantidade de osso esponjoso na sua parte profunda, delimitando o canal medular. Sim, essa está correta. A diáfise, que é o corpo do osso, ela é quase totalmente compacta, mas a parte de dentro dela é de tecido ósseo esponjoso para permitir a passagem da medula, né? Da medula amarela. E, histologicamente, existem dois tipos de tecido ósseo, o imaturo ou primário, ou não lamelar, e o maduro, secundário ou lamelar. A diferença entre eles eu tinha explicado no slide de tecido ósseo. O imaturo, ele é o osso que vai ser substituído e ele é meio como se fosse formado de cartilagem, um pouco. Tipo, aquela ossificação endocondral. Mas eles disseram que não vai cair em histologia, então a gente não aprofundou muito. Mas é isso. Tem dois tipos de osso. O imaturo, ele é mais em fraturas ou então crescimento ósseo, e o outro já em osso já crescido, já direito. As superfícies internas e externas dos ossos são recobertas por células osteogênicas, ou seja, formadoras de ossos, e tecido conjuntivo, que são, respectivamente, a parte interna do osso, ela é o endósteo, e a parte externa é o periósteo. São formados por células osteogênicas, que vão formar os osteoblastos e etc., que vão virar osteócitos, e também tecido conjuntivo para a nutrição do próprio osso. Tá correto. É a endósteo e periósteo. A parte interna é o endósteo, a parte externa é o periósteo. Questão 11. Sabendo que o tecido cartilaginoso Eita, vai terminar em 15 minutos. Sabendo que o tecido cartilaginoso se divide em cartilagem hialina, elástica e fibrosa, marque a alternativa incorreta. A cartilagem fibrosa apresenta matriz constituída principalmente por fibras de colágeno tipo 1. Sim, a matriz dela vai ser fibras de colágeno tipo 1, por isso que ela é fibrosa. E os condrócitos, né? São as células cartilaginosas envelhecidas. A cartilagem hialina é a mais comum. Sim, a cartilagem hialina é a mais comum e a mais presente no adulto. A cartilagem elástica é constituída de colágeno tipo 2 e abundante fibras elásticas. Está correto assim também. Baixa um pouco, Idemar, que tua câmera ficou bem na frente. Na cartilagem fibrosa, a substância fundamental é abundante. Não é abundante porque a maior parte da cartilagem fibrosa vai ser formada por fibras. Por isso que ela é fibrosa. E os condrócitos, né, que são as células envelhecidas. A cartilagem hialina não é vascularizada. Assim, a cartilagem ela é um tecido avascular. Então, essa daí estaria um pouco errada se fosse só a cartilagem hialina. Mas, no pericôndrio, a gente vai ter vasos sanguíneos que vão vascularizar a cartilagem hialina, entendeu? Questão 12. A cartilagem que forma o primeiro esqueleto do feto é a cartilagem hialina, que depois vai ser substituída por ossos. A fibrosa não tem como, porque ela é das articulações. A cartilagem densa não existe, a cartilagem frouxa também não existe, e a cartilagem elástica, ela é mais em tecidos elásticos, no lóbulo da orelha e etc. Então, a cartilagem, que também é responsável pela ossificação endocondral, vai ser a hialina. De acordo com o que foi estudado, assinale a alternativa que define corretamente os grupos isógenos. Os grupos isógenos que eu falei são os condrócitos, que um só condrócito pode fazer um grupo isógeno de até 8 células, né? Os grupos isógenos são grupos de até 32 células que são originadas de um único condrócito. Pode baixar? E encontram-se mais profundamente em relação ao pericôndrio. Tá correto. Eles formam até 32 células, mas é mais comum a gente ver entre 4 a 8. São células maduras com diminuição de sua atividade metabólica, responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem na qual se encontram. Esse aí são os condrócitos, são as células mais envelhecidas. C. Células secretoras de colágeno. Pode passar? Principalmente do tipo 2 e da substância fundamental, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas de adesão, como a condronectina. Essas daí são os condroblastos, que são as células mais novas. Elas que vão formar a matriz cartilaginosa, por isso que elas secretam esse tanto de coisa aí. E também o colágeno tipo 2.
D. São as células ósseas maduras, localizadas em lacunas, no interior da matriz óssea depositada pelos mesmos no estágio em que eram osteoblastos. Esses daí são os osteócitos, que não estão no tecido cartilaginoso, estão no tecido ósseo. Elas são as células ósseas envelhecidas. São células jovens com intensa atividade metabólica e responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Matriz óssea é osteoblasto, células jovens também, né? Composta por colágeno tipo 1, glicoproteínas e proteoglicanos. Essa questão aí foi o que eu botei. Todas são uma célula, mas grupos isógenos só a A. A B e a C são células do tecido cartilaginoso e a D e a E são células do tecido ósseo, que eu também já tinha falado. E é isso, a gente acabou as questões. Acho que agora o Wildemar vai começar. E aí, gente, boa noite. Eu vi o que vocês falaram, né? Mandaram um resumo que o Ocean falou que vai cair na prova. Eu também conversei um pouco com o Ocean sobre, ele me deu algumas dicas. E aí, com base nisso que ele me disse e com o que vocês me mandaram, eu formulei um slide com algumas questões que eu acho que são questões fortes para estar na prova de vocês. Conversando com o Ocean, ele me disse que daquele material, o primeiro material que eu e o Vinícius fornecemos para vocês, iam ter 3 questões muito semelhantes. Ele só não falou que podia ser igual, mas ele falou que estavam muito semelhantes, parecia que eu tinha lido a mente dele. E algumas seriam suficientes para responder outras questões da prova. E aí ele também me deu algumas informações que eu vou passar para vocês agora sobre como a prova foi feita nessa parte de ósseo e cartilaginoso. Só um minuto que eu vou... Preciso mandar esse slide para mim aqui. Calma aí. Ei, Demar, manda também as outras questões que tu fez nas outras monitorias. Na primeira, né? É isso. E o Demar, tu não quer renovar a sala logo, não? Falta quanto tempo? Uns 10 minutos? Eu vou começar, aí a gente renova. Deixa eu passar só o início aqui que dá certo. Beleza. Gente, quando eu conversei com o Ocean e com o que vocês me mandaram, né? Ficou bem claro que a prova de vocês foi bem parecida com a minha prova. Então, a primeira questão, quando se trata de formação de lâminas, aquele outro vídeo, a primeira monitoria, que inclusive está disponível no YouTube, vai ter passo a passo da formação de uma lâmina histológica. Então, tanto ele pode cobrar a formação da lâmina em si, os passo a passo. Então, tem essa questão aqui, eu não vou fazer ela de novo, porque a gente fez na monitoria passada e está gravada, aí vocês podem rever. Mas é o processo de formação da lâmina, desde a obtenção do material até o final. E também podem ser questões específicas sobre determinada substância. E é muito provável, quando vai cobrar sobre formação de lâminas histológicas, cobrarem sobre exatamente isso que é a fixação. E a gente sabe que os agentes fixadores, né, que é no formol, principalmente feito no formol, eles servem para evitar a decomposição, porque desnatura algumas proteínas que são chamadas de enzimas, e também ele impede que bactérias sobrevivam nesse meio, que é um meio completamente inóspito para qualquer tipo de ser vivo. É por isso que os cadáveres da faculdade duram tanto tempo, porque nem as bactérias conseguem sobreviver e nem as próprias enzimas que tiveram aqueles cadáveres conseguem reagir, justamente porque ela perde a conformação proteica dela. Então é importante também saber essa função do formol, que seria a opção nesse caso, que seria esses micro-organismos e enzimas são desnaturados quando estão em contato com o formol. Outra coisa importante... No caso aí é evitar a decomposição, né? Evita a decomposição, porque ele tanto vai reagir com as bactérias. O formol ele é um composto químico tão forte que ele acaba destruindo bactérias, e as que não são destruídas por esse composto, porque ele tem aldeído na sua cadeia, esse aldeído se liga à membrana plasmática, causando lise dessa membrana, e também na parede celular de algumas bactérias. Se ele conseguir sobreviver nesse meio, ele não consegue ter o seu metabolismo normal, ele não consegue se multiplicar, digamos assim. Ele geralmente, se ele sobreviveu ao formol, ele vai formar um esporo, que vocês vão aprender no futuro sobre isso, e esse esporo vai manter só a sobrevivência dele, ele não vai estar reagindo com o meio, a essa bactéria. E as suas enzimas, a gente sabe que enzimas são proteínas,
E quando a proteína é submetida a um meio adverso a ela, já que ela tem especificidade, ela precisa estar no meio corretinho, tudo certinho, temperatura, pressão e concentração, para ela funcionar. E como formar um meio muito forte, cheio de aldeídos, essa proteína acaba perdendo a conformação e aquele mecanismo chave-fechadura acaba não acontecendo. Então ela não consegue reagir com os compostos. Mas, tipo assim, se forem estudar os compostos, eu acho que vale a pena focar só nos principais, porque tem uns que eles não vão perguntar. E também coloração. É muito capaz de cair coloração. No caso do formol é o que vocês levam para a prova. No item 3, né, ele falou que ia falar sobre os tecidos conjuntivos, e eu até conversei com ele. E essa diferenciação dos tipos de tecido, tanto denso, modelado e não modelado, e do frouxo e do embrionário, é importante vocês levarem para a prova. Na monitoria passada, eu falei um pouco, né, sobre o tecido denso, modelado, não modelado, o frouxo e o embrionário. E uma questão que eu acho até que é a questão que ele vai cobrar é exatamente essa questão aqui. As lâminas em preto e branco, que é o que vai ter na prova de vocês, porque a faculdade não fornece a imagem colorida nas provas, e diferenciar um tecido denso não modelado de um tecido frouxo. E você vai conseguir diferenciar por quê? Primeiro, os tecidos densos, eles vão ter grande quantidade de fibras colágenas. O modelado, elas vão estar enfileiradas, né? Você consegue ver, principalmente você vai encontrar nos tendões. E o não modelado, ele é mais de preenchimento. Você vê que as fibras, elas não têm ordem. Além disso, o fibrócito, ele fica achatadinho, justamente porque essas fibras, elas são densas e vão formando um aglomerado paralelo que vai apertando esse fibrócito. O frouxo, você vê que ele tem pouca matriz assim, de colágeno, você vê que é um tecido bem mais fluido e ele geralmente está ali na lâmina própria. Ele é frouxo justamente para facilitar a passagem do oxigênio, dos nutrientes, do tecido conjuntivo para o tecido epitelial, que é o tecido que está logo acima dele. Então precisava de um tecido com poucas obstruções justamente para ter esse fluido livre de oxigênio e outras substâncias. E por fim, o embrionário, que é o tecido conjuntivo que você vai encontrar principalmente na polpa de dentes, né? E geralmente ele não cobra nas provas. Mas você vê que ele é um pouco diferente, a coloração é mais escura. Isso aí é por conta de ácidos hialurônicos, que ele é muito presente. Então dá para perceber que ele é uma tonalidade bem mais escura e os espaços vazios são bem maiores do que o tecido frouxo. Então, sabendo disso, nós conseguimos diferenciar nessa imagem aqui, ó, que é um tecido denso, porque você vê muita fibra colágena, e ele não tem molde, né? Ele não é paralelo às fibras, então é um denso não modelado. E nesse caso aqui, você até consegue ver algumas fibras, alguns osteoblastos, mas esse tecido não apresenta uma quantidade significativa de fibras, e nem ele apresenta uma morfologia igual à do embrionário, que é uma morfologia rica em ácidos hialurônicos. Tudo ok, gente? Dá dando para escutar? Tá sim, viu? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Isso aqui é muito importante a gente levar para a prova. Essa diferenciação... Então, esse daí é o C, é isso? No caso, denso não modelado e frouxo, isso mesmo. Eu tinha marcado que o 2 era mucoso. A diferença, ó, você consegue reparar que o mucoso, a coloração dele é bem mais viva, justamente por conta do ácido hialurônico. E como é um ácido, ele reage muito mais forte. Na quarta questão, eu conversei com o Cian, inclusive, ele falou que vai cobrar esses tipos de fibras, né? Então é importante vocês saberem o que são as fibras colágenas, elásticas e as reticulares. E também que as fibras colágenas possuem um bandamento muito maior, elas são fibras mais grosseiras, fibras mais grossas. É muito comum você ver no tecido conjuntivo denso não modelado e no modelado fibras colágenas, porque elas são do bandamento maior, de 68 nanômetros. As fibras elásticas, elas têm fibras colágenas de um bandamento um pouco menor, porém elas têm uma grande quantidade de elastino, né, de fibras elásticas. E essas fibras elásticas que vão formar a cartilagem elástica, não, o tecido, as fibras elásticas, essa elastina, ela dá uma flexibilidade a esse tipo de fibra. E por fim, as fibras reticulares, elas são fibras menos espessas, as menores, elas são tão pequenas que elas vão ser coradas com cristais de prata. Então,
na hora que você bate o olho e consegue observar essas três fibras, você já consegue descartar reticular, porque vai ser uma tonalidade preto e amarelo por conta do sais de prata. E as outras duas vão ser coradas pela usina hematoxilina. Outra coisa que ele pediu para mim destacar para vocês é a diferença do fibrócito e do fibroblasto. Entender que o fibrócito, né, essa célula mais madura, essa célula no auge de produção dela, um menino ainda, ela vai estar cheia de mitocôndrias, cheia de retículo endoplasmático rugoso, justamente porque a colágeno é uma proteína, ela vai estar cheia desses organelas justamente porque ela vai produzir muito colágeno. E o fibrócito, que é a célula mais velhinha, ela vai ter menos dessas organelas, justamente porque sua produção é quase insignificante. E aí, isso morfologicamente você consegue ver que o fibroblasto é uma célula bem gordinha e o fibrócito é uma célula bem achatadinha. E Eu acho que é bom corrigir agora, né? A reunião, porque falta 2 minutos. vou criar outra reunião para a gente discutir um pouco mais agora sobre células sanguíneas, tá? Aí eu mando de novo, aí todos vocês entram e a gente vai dando prosseguimento. Deixa eu só cancelar aqui. Tu já terminou essa questão? Já, Não, né? essa questão aqui, Aí fica qual item? O item é isso? essa questão aqui eu já tinha respondido. Se os clones têm problemas com composição clone. É o item D, tá? O item E não pode ser. O item E um item E não pode ser, porque o item E fala que as fibras reticulares são mais espessas. Como eu estava te dizendo, elas são tão pequenas, mas tão pequenas, que a gente cora com um sais de prata. E aí é por isso que ela fica com essa coloração escura. E esse colágeno do tipo 1? Colágeno do tipo 1 é o colágeno. Não, eu sei, mas ele tá dizendo que o fibra colágeno é do tipo 1, não é do tipo 2, não? Não, a fibra colágena do tipo 1, ela é a fibra com padrão de bandamento maior, que é o mais grosso, que é o de 68 nanômetros. É por isso que ela é mais gordinha. O tipo 2 é um pouco menor. E a gente vai falar um pouco sobre essa do tipo 2 depois. Mas deixa eu só criar de novo uma coisa, senão a gente vai perder a Tá bom. apresentação, tá certo? Já já eu volto. Todo mundo comemorando o jogo ou triste, né? Não sei. Vai depender do time. Oi, pode Por dizer. favor, repete só a questão novamente. Qual questão? Aquela lá anterior. Vou voltar lá, tá? Deixa eu ver se vai entrar mais alguém. Aquela questão, ela vai estar no que foi gravado. Ela é uma questão que a gente fez na primeira monitoria. Se tu quiser depois ir lá olhar, aí ela tem explicadinho, que aí a gente já pode dar prosseguimento. Você que sabe, se quiser eu volto. Tudo bem. Mas tá lá. Se quem ainda não viu a monitoria passada, se puder dar uma olhada, é legal, porque como o Oceano disse que tem questões muito parecidas, então provavelmente vai ajudar muito vocês. Pelo menos 3 questões eu garanto. Deixa eu só... Eu acho que não vai entrar mais ninguém não, né? Então eu vou
espelhar de novo aqui a tela. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir falando, viu? Que aí eu já começo a guiar, né? Porque às vezes vocês estão com dúvida em alguma parte específica da matéria, e aí eu sabendo eu já vou puxando mais para esse lado, entendeu? Então vamos lá, né? No caso, quando a gente está tratando, né, de medula óssea, nós temos que entender que na parte da medula óssea vermelha, alguém falou? Tá gravando a aula? Tô sim, viu? Eu vou postar no YouTube, tanto no YouTube como no Drive, para vocês depois conseguirem visualizar, tá certo? Tá bom, obrigada. Voltando aqui, gente. Na medula, no tecidos ósseos, principalmente os ossos longos, nós vamos encontrar o que nós chamamos de medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, ela é uma medula que ela está ligada justamente à hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas. Então, nessa medula, você vai encontrar uma célula progenitora das células sanguíneas que vai se diferenciar em diversos outros tipos de células sanguíneas. Então, é importante você saber que o neutrófilo é uma célula trilobada, que tem esses, como se fosse 3 grãozinhos de arroz, de feijão, que ele vai estar tendo ação. Quando você tem um ataque de algum micro-organismo, ele vai fagocitar, ou seja, são células de ataque. Você também é importante saber que os basófilos, né, são células ligadas à produção de fatores alérgicos ou então fatores inflamatórios. Eles vão estar muito ligados quando você tem uma alergia, ou quando você está, por exemplo, gripado. Alguns tipos de mediadores são liberados por esses basófilos. Os eosinófilos, eles vão estar mais ligados a quando você tem uma infecção parasitária. Você tem uma lombriga, algum tipo de parasita que está dentro do seu corpo, geralmente o eosinófilo está alto. E o eosinófilo também vai liberar histamina e heparina, que também vão ajudar no processo de alergias, né? Além disso, nós vamos ter o monócito, que posteriormente vai fazer a diapedésia, ou seja, a saída do sangue, e vai adentrar os tecidos e se tornar um macrófago, que também vai ser uma célula de ataque. Nós vamos ter uma célula que não está aparecendo aqui, mas ela é chamada de megacariócito. Esse megacariócito é uma célula bem grande, por isso o nome dela é mega. Ela vai se quebrar em pequenas moléculas menores, chamadas de plaquetas. E essas plaquetas são elementos fundamentais. Lembre-se que plaqueta não é uma célula, são restos celulares. E elas são fundamentais para o processo de formação de coágulos. Então, elas, junto com alguns fatores, vão se juntar e vão formar os coágulos, que vão impedir, por exemplo, hemorragias. E, por fim, a linhagem linfocitária, que são os linfócitos, células altamente especializadas em proteger o nosso organismo. E vão ter linfócitos B e os linfócitos T, que, por enquanto, não é tão relevante para vocês entenderem. Vocês vão aprender mais no futuro, lá na cadeira de imunologia. Mas é importante saber que existem 2 tipos de linfócitos. Sabendo disso, né, eu vejo que eles podem cobrar de 2 maneiras. A primeira, uma característica geral dessas células sanguíneas, inclusive a gente já respondemos essa questão aqui, foi na monitoria passada, e essa 8ª também foi na monitoria passada. E aí é saber diferenciar exatamente, né, o que um neutrófilo faz, o que um eosinófilo faz, o que um basófilo faz, o que um monócito faz e o que um linfócito faz. Além de saber que o sangue é dividido em elementos figurados, que são essas células, e o plasma, que é uma substância rica em nutrientes, que passa também nos vasos sanguíneos e que vão se distribuir pelo corpo. Então, os elementos figurados são essas células, junto com as plaquetas e com as hemácias ou eritrócitos, e vão estar exatamente desempenhando várias funções do nosso corpo. E essas funções foram as que eu citei atrás, né? Alguém levantou a mão? Que eu não tenho acesso à imagem. Levantou, foi. Pronto, foi mal. É só para falar dos monócitos que eu perdi aí, passou rápido. Os monócitos é uma linhagem que ela, enquanto está no nosso sangue, né, passando nos vasos sanguíneos, ela admite uma conformação um pouco menor. Porque imagina aí, nossos vasos eles começam bem grandes quando sai do coração. Não sei se vocês já puderam ver, são vasos bem grandes, cabe até 2, 3 dedos dentro desse vaso.
Só que à medida que ele vai se periferizando, ele vai indo para as periferias do nosso corpo, ele acaba diminuindo. Ele vai diminuindo para chegar nos cantos mais pequenos do nosso corpo e conseguir nutrir aquelas células. Então, essa célula, monócito, né, ela não poderia ser grande. Essa célula grande é o macrófago. Então, o que é que nosso corpo faz? Ela deixa imaturo esse macrófago, que se chama de monócito, para ele circular no sangue. Quando esse monócito ele se adere à parede dos vasos sanguíneos, porque tem uns sinais dizendo que tem uma infecção ali, ele se adere a essa parede, passa da parede do vaso sanguíneo para o tecido que ele vai agir, e nessa passagem ele se amadurece e vira um macrófago, que é uma célula bem grande, com vários ribossomos e retículos endoplasmáticos, justamente porque esse macrófago ele vai literalmente engolir micro-organismos ou parasitas. E aí, quando ele engole, ele forma um fagolizossomo, que é um vacúolo cheio de enzimas e destrói. Isso não poderia ser feito pelo monócito, porque o monócito é menorzinho. E como ele é menor, ele não teria a capacidade de englobar partículas maiores dentro dele. Então essa é a grande diferença do monócito. Ele depois, posteriormente, quando sai do sangue, ele vira um macrófago. Diferente do linfócito. O linfócito ele é igual todo o tempo. A única diferença que vai ter é no linfócito B. Esse linfócito B, gente, é só a título de curiosidade, tá? A professora não vai cobrar na prova. Mas esse linfócito B, ele vai sofrer transformações e vai virar o famoso plasmócito. Esse plasmócito vai liberar um monte de proteínas que nós chamamos de anticorpos que vão reagir com os micro-organismos, com esses patógenos. Mas isso aí é só de curiosidade. Você só precisa saber que desses linfócitos existem essas duas linhagens, o B e o T. E do monócito, ele vai dar origem a um macrófago, que é uma célula de defesa responsável por fagocitose, tá certo? Deu tudo certo? Deu para entender? Deu, Idemar. Obrigado. Show de bola. Essa primeira questão aqui foi a primeira questão que o Vinícius respondeu, então eu não vou focar de novo nela. É só para dizer para vocês, guiar vocês, olha, estudem isso, é legal. Fala sobre as hemácias, fala sobre as plaquetas, fala que a plaqueta não faz parte do plasma sanguíneo. Enfim, ela já foi respondida pelo Matheus, eu vou postar isso aqui, vocês vão poder revisar essa questão, mas outra coisa que é importante é saber, como eu estava dizendo, qual a diferença de cada um, que o neutrófilo é uma célula de defesa trilobada, que o eosinófilo vai estar responsável por infecções parasitárias, que o basófilo ele vai ser responsável pelas inflamações, o monócito, como eu estava dizendo para o amigo aí, ele vai se transformar em um macrófago para ajudar na defesa, e o linfócito são essas células mais especializadas. E principalmente o linfócito B vai se diferenciar em plasmócito para produzir anticorpos. E aqui nessa nona questão, que também está no material passado, eu mostrei como eles são histologicamente. Porque pode ser que o professor bote e de cara você vai conseguir resolver. Vai falar, essa primeira aqui, ela é um neutrófilo. Essa segunda, o eosinófilo. A terceira é um basófilo. A quarta, um linfócito. A quinta, um monócito. Então, você consegue... A quarta, um linfócito. E a quinta, um monócito. Então, dá para você diferenciar. Passando aqui, eu até perguntei e ele falou, foca nas organelas celulares. Gente, as organelas, a gente também foi da monitoria passada. É por isso que eu estou sendo bem rápido nessa parte aqui, porque foram da monitoria passada e a gente até esgotou bem o conteúdo naquela monitoria. Pode tomar, volta só nessa outra questão aí, por favor. Tá, voltei. Qual é aí? Essa daí? Qual? A oitava? Né? De qual? Da oitava? Sim, essa daí. A liberação de histamina é feita pelos basófilos, que é o 3. Qual é a resposta aí? Não, é porque eu não tenho um gabarito aqui não, mas aí tem 6. 3, 1, 4... É que eu tô sem um gabarito aqui. Pronto, tá certo, tá bom, tá certo. Mas é como eu disse para vocês, ela tá na monitoria passada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões que estão sendo expostas nessa primeira parte aqui, vão já estar todas explicadas na monitoria passada. Eu só quis acelerar para não... Tá bom, tá ótimo. Pronto. Também conversei com o senhor, ele falou para focar nessas organelas, né? Então, saber que o aparelho de Golgi, ele vai fazer a glicolização de proteínas e lipídios, que ele vai armazenar, transportar, ele é a Amazon da nossa célula. Saber que o lisossomo, né, ele vai estar responsável ali pela digestão celular. Eu até coloquei uma questão falando sobre a silicose, né, que é a dificuldade que nós temos de destruir cristais de sílicas, que causam um problema imenso, né, para esses trabalhadores que trabalhavam com telhas de amianto,
pode ser uma questão também. Outra coisa importante é saber que o retículo endoplasmático liso, ele vai fazer a destruição de compostos que nós chamamos de compostos tóxicos, ou seja, esse retículo liso, por exemplo, o álcool. Quando a gente bebe demais numa calorada, a gente acaba se intoxicando com álcool. Esse etanol, ele é altamente tóxico para o nosso corpo, e aí o nosso retículo endoplasmático liso, ele começa a produzir e adaptar esse álcool para se tornar menos tóxico. Então, depois de uma calorada que você bebeu muito, deu PT, geralmente os seus retículos lisos, principalmente lá do seu fígado, que sofreu bastante na noite, ele vai estar completamente aumentado, né? Ele chama, que a gente chama de hipertrofia. Ele vai estar hipertrofiado justamente para tentar dar conta dessa demanda. Além disso, nós vamos ter a queridinha dos professores, que é a mitocôndria. Saber que a mitocôndria, ela possui duas membranas, uma por conta da entrada da célula, que é nossa membrana, e outra que é uma membrana bacteriana, que foi por conta da teoria da endossimbiose. O que é essa teoria da endossimbiose, né? Acredita-se, ainda não é um consenso científico, que a mitocôndria foi uma bactéria que uma célula fagocitou e que elas, por entrarem em simbiose, ou seja, uma ajudar a outra, ela acabou ficando evolutivamente. E essa mitocôndria, ela tem um DNA próprio, que é o DNA dessa bactéria ancestral. Então, nós temos dentro da nossa célula, né, dentro do nosso aparelho celular, uma mitocôndria que é um fóssil da nossa história antiga. E essa mitocôndria ela é muito interessante, eu até disse e vou reforçar, porque o DNA dela ela tem DNA próprio. E esse DNA próprio, ele é constante na geração feminina. Então, sua avó, você tem o mesmo que sua mãe teve, que a sua avó teve, que até o seu primeiro ancestral teve de DNA mitocondrial. É um DNA que não se altera, diferente do DNA nuclear. Que DNA nuclear, nós sabemos que durante a reprodução, metade vai ser do seu pai e metade vai ser da sua mãe. Além disso, é bom falar sobre os ribossomos, né, que são conjuntos responsáveis por produzir proteínas. Essas proteínas, geralmente produzidas nos ribossomos, vão ser para uso intracelular, não extracelular, porque o que produz para exportar, para jogar para fora da célula, é o retículo endoplasmático rugoso, que são um conjunto, né, de membranas com ribossomos aderidos, que vão secretar bastante quantidade de proteína. É como se fosse um órgão responsável por produção de proteínas. Por fim, nós vamos ter os centríolos, que são células responsáveis pelo citoesqueleto celular e também pela formação da divisão celular. A gente forma fusos, e esses fusos são guiados pelos centríolos. Eles vão emitir principalmente actina e miosina, que vão fazer essa distribuição celular e mudar a conformação da célula conforme for necessário. E o peroxissomo, eles vão ter enzimas que vão quebrar, eles vão ajudar junto com os lisossomos a quebrar algumas substâncias tóxicas, principalmente o peróxido de hidrogênio, que é altamente tóxico para a nossa célula. O citoplasma, ele não é muito cobrado em prova, mas a gente tem que saber que ele é aquoso, rico em nutrientes. E a membrana plasmática, a grande relevância dela é saber que ela é uma dupla camada, ou seja, são duas camadas de fosfolipídios, ou seja, uma cabecinha de fosfato e um rabinho de lipídios. E elas elas delimitam essa célula. E aí essa resposta da 3 também está na primeira monitoria, é por isso que eu nem coloquei o gabarito aqui. E aí tem uma questão aberta, que essa questão que está muito tendenciosa, principalmente as mulheres, mas os homens também, começam a ligar um pouco, é porque normalmente a turma é bem jovem, mas depois de um certo período de tempo, você começa a perder, né, sustentação da sua face, né, da sua face. Isso acontece porque aquelas fibroblastos que o Vinícius estava falando, eles começam a se converter em fibrócitos. E nessa conversão para fibrócito, eles param de produzir o colágeno. E aí essa perda de colágeno, que é um tipo de proteína que vai dar preenchimento à pele, quando você perde esse colágeno, você começa a ter a queda dessa pele, né? Ela ceder para a gravidade. E é um fato muito interessante, né? Quando ocorre que a partir dos 25 anos, você perde aproximadamente 1% ao ano de colágeno da sua pele, justamente porque vai ter a 1% dos fibroblastos se transformando em fibrócitos e parando de produzir esse colágeno. É por isso que lutar contra... na medicina e em outros cursos também tentam lutar
tanto contra o envelhecimento, porque é um processo natural, esses fibroblastos vão se tornar fibrócitos e vai reduzir a sua quantidade de colágeno e vai fazer acontecer esse processo de envelhecimento da pele. Hoje em dia nós temos o quê? As pessoas colocam colágeno ali, colágeno aqui, colocam enxertos, ácido hialurônico, justamente para tentar preencher esses espaços que vão sendo perdidos. E aí tentam lutar contra a idade, né? E é importante saber disso porque provavelmente uma das questões da prova de vocês vai perguntar assim: qual a diferença do fibroblasto para o fibrócito e como esse fibroblasto ou esse fibrócito, é a função dele na medicina. E aí você pode citar, como eu estou dizendo aqui, que ele é usado muito, né, produção de colágeno, que vai estar relacionado a problemas na pele e tudo mais. Pode perguntar, viu? Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Posso continuar, galera? Alguma dúvida? Pode continuar. Tá certo. É porque levantaram a mão, só parece o barulho. Eu acho que não levantaram, não. É porque eu não apareceu nada aqui, não. Ah, então desculpa, gente. É porque apareceu o barulho, aí eu pensei que tivesse. Mas vou dar continuidade, tá? Então, saber essa diferença do fibroblasto pro fibrócito, como eu já tinha dito, se diferem justamente por conta da produção de colágeno. Um para e o outro continua, ele tem aquela diferença morfológica também, o fibroblasto é maior que o fibrócito, é importante justamente para essa sétima questão. Eu acho bem forte cobrar isso, tá? A oitava questão também é aberta e, cara, tende muito a ser um hemograma. E o que é importante saber desses hemogramas? Que o hemograma ele vai te dizer algumas condições de como tá tanto as células do tecido sanguíneo, como também vai dizer sobre essas células de defesa, como elas estão alteradas. Então, por exemplo, nesse paciente aqui, que está aparecendo aqui, eritrócitos. Eritrócitos é a mesma coisa de hemácias. Essas hemácias dele estão um pouco alteradas. Ó. Você vê que a referência é 3,9, só que ele está com 3,7. Pode ser considerado anemia? Até, assim, é um início de anemia. Eu digo, assim, por experiência, que isso aí se trata de uma mulher, e provavelmente no período menstrual. As mulheres geralmente, por perderem um pouco de sangue, ficam com essa diferençazinha nos valores de referência. Mas você consegue identificar que, por exemplo, num exame de sangue, eu vou conseguir ver se a pessoa tem anemia ou não. Então você fala, o exame de sangue é importante porque a gente pode identificar uma queda no número de hemácias ou eritrócitos, e isso vai, na prática médica, dizer que a pessoa está com hemorragia ou então está com anemia. Outra coisa bem legal que você vai conseguir dizer é quando se trata de leucócitos. Então, quando se trata de leucócitos, você vai dizer se a pessoa está com infecção aguda, por exemplo, tem muito neutrófilo, ela está com infecção aguda, ou seja, está combatendo a infecção. Ele está com muito eosinófilo. Então provavelmente essa pessoa pode estar com um parasita, então vou entrar com medicamento para verme. Essa pessoa está com muito basófilos, então provavelmente essa pessoa está com reação alérgica, foi alguma coisa que ela comeu e que está causando alergia a ela. E assim por diante. É interessante entender justamente que quando você for colocar na prova, se tiver a questão, qual a importância na área médica dos elementos figurados? Você fala, no estudo do hemograma, ele é importante para identificar anemias, identificar leucocitoses, leucopenias. Leucocitose é aumento do número de leucócitos, leucopenia é redução do número de leucócitos, e aí tu vai conseguir dar, junto com a prática clínica, um diagnóstico. Essa pessoa está com uma leucopenia, ou é leucocitose, ou com anemia. Enfim. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte aqui? Se tiver tudo ok, eu vou passar, tá certo? E aí então, no caso, a gente teria que botar, por exemplo, se fosse de uma forma mais geral, como se são perguntas só sobre o hemograma, sobre avaliar as condições das células sanguíneas e os elementos figurados. Aí provavelmente ela pede também um exemplo. Aí tu fala, se o eritrócito estiver baixo, a pessoa tá com anemia, ou então, entendeu? Dá pra saber. Então, com base nesse hemograma, você consegue ter muitas informações. Do jeito que você disse, tá correto. Aí, se ela puxar um pouquinho mais, ela vai colocar, e cite um exemplo. Aí você vai lá e cita um exemplo. Pode citar eritrócito, que são as hemácias, pode citar leucócitos, enfim. Você faz uma escolha. Aí, agora, a 10 e 11, né, que eu acho que estava falando sobre tecido cartilaginoso, é importante, gente, saber... Muito importante saber
que a única cartilagem que vai ter colágeno do tipo 1 vai ser a fibrocartilagem. E também que essa fibrocartilagem, ela tem pericôndrio ausente. E que ela vai ficar nos discos intervertebrais. Então, se fosse para falar assim, Eudemar, qual cartilagem você acha que eu deveria decorar assim? Eu tô já chega na prova, não sei o que fazer. Decorar a fibrocartilagem. Porque ela vai ser o oposto de todas as outras. Ela vai ser a única com colágeno tipo 1, a única sem pericôndrio, a única sem discos intervertebrais, a única presente em discos intervertebrais. E aí a hialina vai ter colágeno do tipo 2 e a elástica também vai ter o colágeno do tipo 2. Como o Matheus disse, é importante saber que a hialina você vai encontrar nas articulações de ossos longos, naquela placa epifisária, você vai encontrar no nariz, laringe, traqueia, brônquios. É até legal decorar essa localização. Esse slide eu mandei para vocês, vocês podem pegar essa parte aqui e decorar essas localizações. E a elástica, você não precisa nem decorar as localizações, é só você imaginar tudo o que é móvel no nosso corpo. Por exemplo, a orelha, os canais auditivos, enfim, a laringe, a epiglote, são elásticos, se movimentam, normalmente é tipo de cartilagem elástica, tá certo? Nenhuma dúvida sobre isso aqui, né, galera? O Matheus acabou de falar e tudo. Como o Matheus está falando, esse aqui também vai ajudar. Nós temos um pericôndrio, que é um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo vai ser rico em células progenitoras, e essas células progenitoras vão se diferenciar em fibroblastos. Não, em condroblastos. Esses condroblastos, eles vão ser a principal célula na produção dessa matriz cartilaginosa. E aí você consegue ver que ele sempre vai estar, junto com o pericôndrio, até porque ele é de origem pericondral. Então, à medida que o pericôndrio vai produzindo, ele vai ficando aqui nessa área e produzindo essa matriz cartilaginosa. Quando esse condroblasto ele se junta com outros condroblastos, formando esse grupo exógeno, ele perde essa função muito grande de produção e ele vai fazer parte dessa cartilagem, no que nós chamamos de condrócito. Da mesma forma que vocês precisam saber o que é o fibroblasto e o fibrócito, vocês também vão precisar saber o que é o condroblasto e o condrócito. E é até legal porque tem a mesma terminação. Então tudo que termina com blasto está altamente ativo e tudo que termina com cito está inativo, né? E essa questão aqui também é uma questão que nós tratamos nessa monitoria já pelo Matheus, tá certo? E aí eu deixei ela aqui justamente para vocês quiserem estudar depois. Que a resposta foi acho que foi 1, 2 e 4, né? Só a 3 estava errada. Eu acho que foi, eu não lembro. Mas aí na 12ª questão, perguntou sobre tecido ósseo. E aí eu conversei com o Ocean e ele falou que saber diferenciar as células do tecido ósseo é extremamente importante. Nós temos que lembrar que as células vão ter uma linhagem germinativa de uma célula progenitora óssea anterior e também vai ter uma linhagem linfocitária ou também uma linhagem osteoclástica. Lembrar que os osteoclastos e os osteoblastos não derivam da mesma estrutura. Os osteoclastos são macrófagos que estão nesse tecido ósseo. Então, são macrófagos no tecido ósseo. Enquanto os osteoblastos e os osteócitos são células que foram produzidas por uma célula progenitora que vão ser células exclusivamente ósseas. Então, o osteoblasto, você vê que ele é mais gordinho justamente porque ele está ali produzindo colágeno, produzindo matriz óssea justamente para a produção do osso. E o osteócito ele já perdeu a sua função. E aí o osteócito ele vai ser incorporado nessa matriz óssea para formar o que nós chamamos de lamelas, né, que são lamelas concêntricas. Eu vou até mostrar, eu vi que uma pessoa ficou em dúvida sobre as lamelas, eu vou mostrar aqui e dar um explicado legal. E aí essa primeira questão aqui pergunta qual é a célula responsável por produzir matriz óssea. E aí você de cara já colocaria o osteoblasto, que é a célula responsável por produzir essa matriz. É importante, galera, que esse prefixo blasto fique na mente de vocês. Ele é um prefixo de produção. E aí agora falando sobre o osteoclasto, como ele é um macrófago, ele vai destruir alguma coisa. Ele é um macrófago especializado em destruir o tecido ósseo. Então, quando o paratormônio, que é um hormônio que induz esses osteoclastos a funcionarem, ele faz esses osteoclastos funcionarem, esse osteoclasto vai se ligar ao osso e vai começar a degradar esse osso para liberar esses íons de cálcio na corrente sanguínea. Então, isso vai ser guiado
justamente pela deficiência de cálcio. Se o paciente está com deficiência de cálcio, então automaticamente você entende que esse osteoclasto vai estar muito ativo para tentar jogar cálcio na corrente sanguínea, porque esse cálcio é importante para muitas coisas, até transmissão do impulso nervoso. Então, os nossos ossos, eles além de ter função de sustentação, função locomotora, ele vai ter uma função grande, gigantesca de armazenamento de sais principalmente, o fosfato e o cálcio, e também vai ter uma função de armazenamento nos ossos longos de lipídio, que a gente chama de medula óssea amarela. Então, é legal. E aqui está perguntando a função do osteoclasto. Ele faz parte, né, desse tecido. Ele é o tecido propriamente dito. Então, ele se une a esse tecido, dando manutenção ao tecido, tá certo? Aqui, eu queria também mostrar a questão do osso compacto e osso esponjoso. Você vê que o osso compacto, né, é um osso que você não consegue ver furos. E por que esse osso compacto existe? Justamente para dar rigidez. Nosso osso, nem em todas as áreas, ele deve ser esponjoso, ou seja, capacidade de absorver impactos. Em determinadas áreas, ele precisa ser rígido, justamente porque vão ter músculos ligados nele, vão ter algumas estruturas ligadas que vão fazer tração nesse osso. Se ele fosse completamente esponjoso, na hora que o músculo puxasse, vocês estão estudando músculos, né? Na hora que ele puxasse, o osso vinha junto. E aí, para evitar isso, ele fica mais compactado, mais denso. E aí, isso evita distorções, principalmente ao caminhar. E onde é que eu vou encontrar o osso esponjoso? Na epífise desses ossos, na epífise desses ossos longos, ou seja, na cabeça desses ossos. Por quê? Porque imagine lá, você está com o fêmur, você está em pé e todo o seu corpo está pressionando esse fêmur, esmagando ele. Se ele fosse de osso compacto, ia chegar um momento que esse osso ia começar a se quebrar. Como ele é de esponjoso, ele absorve esse impacto e depois ele volta para a conformação normal dele. Você fica em pé, ele achata um pouco, você se senta, ele se expande novamente. Isso é legal porque, por exemplo, eu faço analogia muito com uma parede de concreto sendo osso compacto e uma esponja sendo osso esponjoso. Se o nosso corpo queria cair em cima de uma esponja ou de uma parede de concreto? Obviamente de uma esponja, né? Porque consegue absorver melhor esse impacto. É por isso que a cabeça dos ossos longos ela é de material esponjoso, justamente para absorver bem esse impacto. Isso evita problemas precoces de tipo osteoporose, enfim, alguns problemas que podem ser causados justamente pela destruição desse material ósseo. Aí essa nona questão pergunta, né? O osso compacto não possui cavidades visíveis, que isso é verdade, você não consegue ver cavidades visíveis. O osso compacto e esponjoso não possuem a mesma estrutura histológica básica, eles possuem essa mesma estrutura, ambos são formados por tecido com cartilagem, tecido formado por uma matriz orgânica e uma matriz óssea. Essa matriz óssea formada por peptidoglicano e cristais de cálcio, e uma matriz orgânica formada principalmente pelo colágeno do tipo 1. Então é por isso que a segunda está errada. Os dois ossos possuem a mesma conformação histológica, porém eles são morfologicamente diferentes para fazer funções diferentes. Alguma dúvida sobre essa parte aqui, gente? É a B, né, Nilmar? A B. Está errado justamente porque eles possuem sim a mesma estrutura histológica. São ambos feitos de cristais de cálcio, são ambos têm colágeno tipo 1, a única diferença é morfológica e funcional. Mais alguma dúvida? Ademar, em relação aos ossos planos, como é? Os ossos planos são tipo um sanduíche. Eu acho que eu não coloquei nenhum aqui, não. Eles são tipo um sanduíche. Eles são uma lâmina de compacto, dentro um esponjoso e outra compacto. Onde é que tu vai encontrar principalmente ossos planos? Na nossa calota craniana. Por quê? Porque é um espaço que tem que absorver, tem que conseguir absorver alguns impactos, até porque tem um cérebro dentro. Mas ele também tem que ser muito resistente. Então ele faz... Nossos ossos cranianos são muito resistentes. Então ele faz essa diferença. Tem uma camada de osso compacto. Dentro dessas duas camadas de osso compacto tem o osso esponjoso. Ou seja, ela é resistente e absorve também essas pressões externas. Não tão bem quanto a cabeça de um fêmur, né? Que vai ter muito osso esponjoso. Mas ela faz ali os dois trabalhos, tanto de osso compacto como de esponjoso. Tudo ok? Obrigada.
você vai encontrar mais no crânio, né? Essas calotas cranianas, elas têm essa morfologia. Na questão 13, né, eu botei até a questão que é da monitoria passada, que é diferenciar as glândulas, né? Então, saber o que é uma glândula exócrina, que ela vai liberar o seu conteúdo para o meio extracorporal, pode ser uma glândula, por exemplo, pode ser mista, né, ela liberar para dentro da corrente sanguínea ou para fora do corpo. As glândulas, por exemplo, o pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele tem uma função exócrina, que são aqueles suco pancreático que vai ser jogado na nossa cavidade gástrica. E também nós vamos ter uma parte lá nas células betas produzindo, por exemplo, a insulina. Ou seja, vai jogar diretamente no sangue. Então é importante lembrar essa função. Outra coisa importante é saber que ele se inicia no tecido epitelial, ou seja, ele é derivado do tecido epitelial, e quando ele chega, e quando ele começa a se desenvolver, ele vai adentrar o tecido conjuntivo, onde ele vai se situar. Então, ele não é de tecido conjuntivo, ele é de tecido epitelial, que invagina dentro desse tecido e começa a fazer sua ação. Deixa eu só ligar o computador aqui, senão vai descarregar. Por fim, nós vamos ter também que entender quais são os tipos de glândulas, né? Existem glândulas merócrinas, glândulas apócrinas, e saber diferenciar esse tipo de glândula é importante também. Porque, por exemplo, ele pode perguntar, que tipo de glândula é essa aqui? Você vê que tem a preservação do conteúdo celular. Então, é uma glândula merócrina, que é aquela glândula que só emite o conteúdo, mas não perde parte dele. Se, por exemplo, tivesse a célula se destruindo aqui por completo, seria uma glândula holócrina, né? Que ela se destrói por completo. E se tivesse só um pouquinho do conteúdo dela se desprendendo, nós chamaríamos de glândula apócrina. Da mesma forma, é importante saber que isso aqui é uma glândula endócrina, ou seja, ela está ligada a vasos sanguíneos. Se ela é cordonal ou folicular, não vai importar muito, mas é muito importante você saber que uma glândula endócrina ela vai estar jogando seu conteúdo dentro de vasos sanguíneos, principalmente hormônios, né? Elas produzem. Então, a pergunta aqui pergunta onde ela se origina, nós sabemos que é o tecido epitelial, onde ela fica imersa, acabei de dizer que é no tecido conjuntivo. O exemplo de essa glândula 1 aqui, acabei de falar que é uma glândula exócrina, porque está jogando seu composto para fora do corpo, né? E a segunda é uma glândula endócrina. E glândula exócrina, né? Nós podemos citar um exemplo, por exemplo, a glândula sebácea, né? Que fica ali na sua pele, que são glândulas importantes na puberdade e acabam causando o que nós chamamos de acne, né? Porque ela produz o sebo, aquelas bactérias vão entrar dentro dessas glândulas e vão usar essa glândula como morada e acaba causando uma infecção que gera a acne, né? Que é aquela tecido inflamatório no seu rosto. Inclusive, alguns medicamentos, por exemplo, o Roacutan, ele agride, ele destrói, na verdade, ele atrofia essas glândulas secretoras, essas glândulas exócrinas chamadas de sebáceas. Então, você não produz mais sebo depois, principalmente no rosto, que usa o Roacutan. Ou seja, na verdade, não é que não produz mais, você produz numa quantidade muito baixa, porque o Roacutan faz com que ocorra a atrofia dessas células. É por isso que no início, não sei se alguém já usa o Roacutan, no início você fica com a pele extremamente seca, justamente porque esse sebo é importante para nutrir a pele. E aí depois do tempo seu corpo vai se acostumando e você vai adquirindo outras maneiras de nutrir essa pele. Tudo bem, gente? Tudo ok? É para dizer que tá tudo bem, né? Não, mas pode se quiser que eu volte. Não, estou brincando, é porque é muita coisa, mas tá ótimo, excelente, pode continuar. Aí, por fim, a 14, da mesma forma, eu achei bem... Assim, quando eu falei dessa questão, você olhou assim, aí então eu vou falar pra galera. Porque... Ele falou 10 vezes essa questão já. Pois é. Saber diferenciar essa célula... Se não cair, a gente pega... Pois é, essa aqui você não pode ir sem saber, que é um tipo de epitélio muito evidente. Os núcleos, eles são um em cima, um embaixo. Isso aqui é o pseudo-estratificado. Ele parece estratificado porque os núcleos estão em conformações diferentes, mas é uma camada só. E aí, isso aqui é um epitélio pseudo-estratificado. Nós vamos ver que ele é ciliado e no local que a gente pode encontrar ele, que é principalmente
aqui nas vias respiratórias, principalmente na traqueia, nós vamos encontrar esse tecido e ele vai ser produtor de muco. Então, é um tecido produtor de muco encontrado na traqueia. Ele é um diferentão porque ele é pseudo-estratificado, ele parece estratificado, mas não é. Então, é um tecido forte para cair na prova de vocês, porque ele é o mais diferentão dos outros, né? Nós também podemos... Aqui tem um pseudo-estratificado, né? Você consegue ver que os núcleos, ó, eles são intercalados, que dá a impressão que ele é estratificado, mas ele não é. Nós também temos pavimentoso, cúbico, prismático, estratificado ou pavimentoso, mas nós também vamos ter epitélio de transição. E eu também queria, além desse aqui, que foi questão da minha prova, eu queria falar sobre esse aqui, ó. Que é o... Ele falou demais sobre transição, demais, bateu muito na tecla também. Pois é, então legal, porque o de transição, gente, a gente vai encontrar principalmente na bexiga. Por que eu digo ele é de transição? Porque essas células guarda-chuva, elas fazem igual um guarda-chuva. O guarda-chuva não abre e não se fecha, pois essas células aqui, de estratificado de transição, elas conseguem mudar sua conformação para serem mais comprimidas ou ficarem mais gordinhas igual tá aqui. Isso é importante porque a bexiga ela é um órgão que dá para ser dilatado, justamente para conter mais urina dentro. E aí ela consegue fazer isso justamente por conta desse epitélio de transição, que ele consegue transicionar entre pavimentoso e mais cúbico. E aí é muito interessante porque se cair bexiga, vocês já falam estratificado de transição. E se não for bexiga, se for, por exemplo, brônquios, traqueias, fossos nasais, vocês já correm para o epitélio pseudoestratificado, que é como eu disse para vocês, ele parece ser estratificado, mas não é, e ele possui também esses cílios, né, que são importantes para a produção do muco e movimento das secreções que acontecem dentro do nosso pulmão. Pode falar. Ele falou que o epitélio de transição ele é presente só no tecido da bexiga, né? Sim. Aí eu não entendi porque, assim, tem outras estruturas, outros órgãos que se dilatam e se contraem, tipo, sei lá, o útero, né? Quando dá gravidez e tudo, o estômago em si. E aí tu sabe dizer por que eles também não têm esse epitélio de transição? Ou se é outro tipo de tecido que reveste? É assim, os vasos sanguíneos também sofrem dilatações. Toda célula ela é capaz de sofrer alguma dilatação. Você há de entender que se eu puxar, por exemplo, se tu puxar agora o teu braço, tu vê que ele sofre uma certa dilatação. Essas células conseguem sofrer um grau de dilatação. Mas dá pra tu entender que se tu tentar dilatar muito tua pele, ela vai acabar rasgando. Diferente da bexiga. Cara, a bexiga ela é minúscula, ela consegue... Eu esqueci a capacidade que ela consegue em litros, mas ela consegue crescer muito, justamente por conta dessas células de transição. Células altamente especializadas em aumentar de tamanho. No nosso intestino, nós vamos ter muito microvilosidades. Essas microvilosidades para aumentar a superfície de contato. Então, se tu tem microvilosidades, assim que tu vai colocando ali mais o bolo fecal, essas microvilosidades vão se distanciando e ficando mais lisas. Ou seja, a dilatação do nosso intestino está mais ligada a exatamente essa... tem tecido sobrando, entendeu? Aí consegue dar uma dilatada mais legal. Mas o tecido de transição da bexiga é tão interessante porque ele é pequenininho. E aí, quando a bexiga vai enchendo, ele vai ficando gigantesco. E, assim, é diferente de qualquer outro tipo de tecido que tu vai ver. Tá certo? Entendi, ele é bem peculiar, então, né? É bem peculiar porque ele tem essas células guarda-chuva. Eu não coloquei aqui, mas eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês verem como é legal essa diferença, né? De quando tá cheia a bexiga e quando ela tá seca. Show, obrigado, hein? Show. E por fim, né? Ele falou que iria cobrar muito sobre matriz, compostos, matriz óssea, enfim. Então nós temos que entender que a matriz ela é composta por uma parte orgânica, que é a menor parte dela, é por isso que o osso ele é tão duro. Ela é a menor parte, normalmente é de colágeno do tipo 1. E esse colágeno de tipo 1 ele é importante porque, além de dar uma certa flexibilidade, porque também não pode ser 100% duro. Imagina se for 100% duro, qualquer coisinha a gente quebraria nossos ossos. Eles têm que ter um certo grau de elasticidade. E ele também vai ajudar na difusão de alguns compostos sanguíneos. E a parte inorgânica, que é a maior parte, né, do peso desse osso, é principalmente formada por cálcio e fósforo. E essas cristais de que formam esses cristais de hidroxiapatita são de alta resistência. Até porque, vocês sabem, vocês estão estudando em bases moleculares,
eu acho que eles já falaram sobre isso, que as ligações orgânicas, elas são bem mais fracas do que ligações iônicas, ligações entre metais. Então, quando acontece uma ligação iônica, ela é bem mais difícil de ser quebrado. É por isso que um osso ele é tão resistente. É por isso que a mandíbula é tão resistente. O nosso dente, ele também é feito de alguns cristais, e por ser feito de alguns cristais, a gente consegue mastigar tudo, cara. A gente consegue mastigar coisas bem duras e até mesmo a pessoa que quebra o dente é porque ela fez uma loucura muito grande, mas você consegue comer bombons extremamente duros, gelo, até pedra eu acho que você consegue comer, mas eu não indico. Mas até pedra você conseguiria destruir com o dente. Não indico porque pode quebrar, mas são de alta resistência. Então, gente, você ir para a prova sabendo tanto essas células, eu falei das células do tecido ósseo, como saber os tipos de fibras do cartilaginoso, saber esse hemograma aqui, saber para que serve o hemograma, o que ele identifica, o que ele mostra para vocês que vão ser futuros médicos, como o colágeno, né, tá presente, esses fibrossos e fibroblastos vão interagir no colágeno e como ele pode repercutir na vida de vocês, até na de vocês, o colágeno vai, com o tempo, todo mundo vai ficando velho. Saber diferenciar essas organelas celulares e também saber diferenciar todos os tipos de células sanguíneas, né, desde das plaquetas até os linfócitos. E, por fim, saber diferenciar os tipos de fibras, colágenas, elásticas. E essa questão 5 aqui, como eu falei para vocês, é bem forte. Pode ser que não seja esses dois que eu estou colocando, pode ser que seja uma mistura de algum desses, mas tentem olhar para eles. Se alguém puder colocar em preto e branco, vem em preto e branco também, que vai ser bem legal para vocês decorarem e conseguirem fazer essa prova com eles, tá certo? Então, gente, foi isso. A gente fomos um pouco além, né? Hoje a aula foi bem grande, mas é porque como tá perto da prova de vocês, a gente precisa dar esse enfoque, tá certo? Aí agora eu queria Tem alguma dúvida? Eu queria só tirar a dúvida que vocês tiverem extras, né? Dúvidas extras que tiverem aparecido. Obrigado, Luciana. Se vocês tiverem dúvidas, essa é a hora de tirar. Não levem essa dúvida para a prova. Se você não quiser tirar ela agora, aqui, por conta que tem gente que tem vergonha, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo, tá certo? O importante é todo mundo chegar nessa prova e se dar bem. Eu acredito com que eu e o Vinícius dissemos, vocês vão conseguir ter êxito na prova. Vai ser prático, vocês vão achar moleza essa prova de histologia, assim como eu achei na minha época, né? E se Deus quiser, vai todo mundo passar em SOP 1. Eu nunca vi ninguém reprovar em SOP. Isso aí é uma coisa boa, né? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Então, obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente vai passar novamente o Forms para vocês responder, que é uma coisa que a gente precisa fazer por conta da monitoria. E outra coisa, eu queria só pedir desculpa, porque como a gente entrou no edital posterior, todo mundo, os monitores entraram, vocês já conheceram vários monitores, só que a gente só entrou, acho que foi 2 semanas depois, é por isso que foi tão corrido e a gente só conseguiu dar 2 monitorias. Mas para PR2 nós vamos tentar dar várias monitorias para vocês, principalmente monitorias práticas lá no laboratório. PR2 a gente vai pro laboratório. Porque aí a gente vai focar em identificar lâminas, tá certo? Então, gente... Mas foi ótimo, principalmente trazer as questões para resolver aqui. Então, obrigado, viu, gente? Então é isso, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Assinem a frequência, por favor.